que eu estou aqui. Vou fechar minha câmera, mas estou acompanhando aqui. Tá ok, então. Então, gente, muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Márcia, eu sou doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Sou mestre em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Federal e especialista em Educação Especial e Inclusiva. Atualmente, eu estou atuando com pesquisas que versam sobre as ações da educação ambiental para o gerenciamento dos resíduos, né, nas escolas públicas de Curitiba. E no trabalho profissional, eu faço parte do quadro próprio do magistério da Rede Municipal de Educação de Curitiba e atuo com estudantes do 6º ao 9º ano no componente curricular de ciências. E isso no período da manhã. E no período da tarde, eu sou professora de educação especial, atuando com sala de recursos. Até, inclusive, eu estou na sala de recursos. Hoje eu tenho uma hora atividade e coincidiu, né, na minha hora atividade ser daí a oficina. Inclusive, até eu tinha mudado, porque era para ser de manhã, né, mas de manhã eu não tinha como articular, né, a minha falta na sala de aula. E então eu trouxe aqui para vocês essa questão, né, que até escrevi um pouquinho aqui no quadro, falando, né, que a oficina é sobre conhecendo possibilidades de tratamento dos resíduos orgânicos domiciliares, né, uma montagem simples de um verme compostor. Então, eu quero trazer um pouquinho aqui para vocês essa discussão, né, da educação ambiental pela vermicompostagem. E como que nós, né, mesmo quem não é professor ou não está lidando atualmente com a questão educacional, mas que em casa pode montar o seu próprio vermicompostor e pode gerenciar, né, os seus resíduos orgânicos domiciliares. Então, eu vou começar a passar aqui os slides e vocês, caso alguém de vocês não estiver visualizando direitinho, daí vocês podem acionar aqui com a mãozinha, ok? Acho que é aqui. Então, aqui eu trouxe um pouquinho para vocês, né, da minha experiência, da prática de educação ambiental, né, para uma sociedade mais equânime, protagonista, né, das mudanças de comportamento, e essa é uma oficina, né, da vermicompostagem. Na época que eu coloquei ali que eu era doutoranda. Então, gente, o que é, né, a vermicompostagem? Né? É um ramo da vermitecnologia, que é um processo biológico controlado que visa o tratamento e a valorização da fração orgânica dos resíduos sólidos, utilizando-se, né, de determinadas espécies, como, por exemplo, né, a minhoca, que é a epígeas, né, como agente biológico, e utilizando-se de densidades, né, elevadas. Aqui eu tenho, né, uma densidade que me chama atenção em relação como que eu vou montar, né, esse vermicompostor, né? Então tem uma proporção específica, né? E estimulando, então, essa ação, principalmente, né, de bactérias e de fungos aeróbios. Então, quer dizer que a vermicompostagem, ela né, pela essa questão que tem fungos e bactérias ali, que vão fazendo essa questão, né, do tratamento, né, desses resíduos orgânicos por meio, né, também da ação aeróbia. As minhocas, então, elas digerem, elas oxidam, elas mineralizam e umificam, né, a matéria orgânica que atravessa o trato intestinal, né, da minhoca e, consequentemente, vão produzindo, né, o verme composto. E esse verme composto, ele é rico em nutrientes, né, da fauna microbiana, quer dizer, né, que acelera o crescimento dos vegetais, né, e regulariza também, né, esse crescimento. Então, é tão importante, né, a gente saber, né, desse processo da vermicompostagem, por que tratar, né, esses resíduos orgânicos e como que esses resíduos orgânicos eles vão servir de nutrientes, né, para essas plantinhas. Então, aqui eu trouxe aqui essa literatura que fala, né, um pouquinho do Nelson, que ele fala sobre a vermicompostagem, tá? Nelson Lourenço, de 2010. Então, o que é, né, vermicompostagem e a compostagem, né? Como que eu posso tratar os meus resíduos orgânicos, né, por meio da vermicompostagem e da compostagem? A vermicompostagem, ela já está falando, né, que é um verme, né, que é através, né, das minhocas, por meio das minhocas, né, que tem esse tratamento desses resíduos orgânicos. E a compostagem já, eu posso fazer a compostagem no solo, mas de que maneira, né? Então, nos próximos slides eu vou compartilhar, né, com vocês. Aqui no manual, né, do Nelson Lourenço, que é de 2010,
tem um manual que é 2010 e outro de 2014. Ele trata essas questões da vermicompostagem e da compostagem. Eu não vou ler todos os itens aqui para vocês para passar assim rapidamente, mas essa literatura é muito bacana, né? Que traz todas as questões, né, dessa diferenciação da vermicompostagem e da compostagem, de como que a gente pode, né, se dispor, né, e utilizar essa vermicompostagem e a compostagem para o tratamento, né, dos nossos resíduos orgânicos domiciliares, né? Então, quando a gente fala, né, dos resíduos orgânicos, a gente fala, né, se existe, né, um outro destino, né, para os resíduos orgânicos, a não ser, né, a mistura, né? Claro que sim, né? Pelo meio do tratamento da vermicompostagem e pela compostagem, né? Então, o que são, né, os resíduos orgânicos compostáveis, né, pela vermicompostagem? Então, não são todos os resíduos que são compostáveis. Eu tenho alguns restos de alimentos, né, por exemplo, né, talos e cascas de verduras e frutas, menos as frutas cítricas, porque as minhocas, elas não gostam, né, de todos os alimentos que têm esse teor, né, cítrico, que são azedos, né, e a casca de ovo, a borra de café, eles podem se converter em excelentes fontes de nitrogênio. Então todos aqueles restos alimentares que são verdes, eu sei que tem teor de nitrogênio. Que os resíduos frescos também, a poda da grama, as folhas, elas possuem alta concentração de nitrogênio. Então, dentro da vermicompostagem, eu tenho que ter um equilíbrio, tanto, né, de componentes de nitrogênio, quanto de componentes de carbono. Então, o que são, né, os componentes que têm, né, essa química, né, do carbono? Então, a serragem, né, as folhas secas, a serragem, ela não tratada, né, ou seja, sem verniz, as folhas secas ajudam no equilíbrio, e elas são ricas, né, em carbono e evitam o aparecimento de animais indesejados e do mau cheiro. Então, toda vez que eu colocar um resíduo fresco, eu devo colocar dentro da composteira, então, esses resíduos que são secos, né, para evitar a proliferação desses animaizinhos, né, peçonhentos, né, indesejados, como baratas, ratos, né, mosquitos. Aqui temos um pouquinho também do ciclo do alimento da natureza, né? O porquê da vermicompostagem, o porquê compostar, né, os nossos resíduos orgânicos domiciliares, né? Então, comer, separar, compostar, plantar. Então, eu tenho todo esse esqueminha que fala sobre o contexto específico aqui, né, da vermicompostagem. Então, todos esse ciclo, né, dos alimentos da natureza, né, são importantes a gente conhecer como que todos esse ciclo nós podemos, né, saber um pouquinho mais, né, sobre eles e né, aqui no meio vocês estão vendo aqui também uma composteira, né, essa composteira, então, essas possibilidades de montar, né, em casa mesmo, com baixo custo. Então, é isso que a gente vai ver, né, mais afinco, assim, nessa apresentação. Então, a espécie que ela fica, né, em confinamento, que ela pode ficar dentro da composteira, é essa espécie. A espécie utilizada na vermicompostagem pertence, né, ao gênero da Eisenia, né, Eisenia fétida e a Eisenia andrei também, que elas possuem, né, um mecanismo no seu trato intestinal e os resíduos, eles sofrem, né, um processo de oxidação e mineralização, sendo eliminados aproximadamente 60% do seu peso na forma do vermicomposto. Então, né, diariamente, a minhoca adulta, ela ingere a metade do seu próprio peso nos resíduos, né, e dos micro-organismos. Então, essa espécie que ela é indicada para ficar em confinamento, não são todas as espécies, né? Tem uma espécie... Aqui eu trouxe também um pouquinho da estrutura interna da minhoca, né? Como que ela né? Assim a gente já passa também para os estudantes, para eles conhecerem um pouquinho, né? Dos seres vivos e como que ela faz, né? Todo esse processo, né? De trazer, né? Os resíduos
ela suga, né, os resíduos orgânicos e, né, por meio, né, de toda a característica ali do seu trato digestório, ela elimina, né, em forma, né, do cocôzinho dela, que é rico em nutrientes, né? Aqui tem algumas, depois eu vou deixar disponibilizado esses slides, tem algumas curiosidades, né, que vocês podem acessar, né, sobre as minhocas, né, tem algumas leituras. Então, a relação de carbono e nitrogênio, que eu falei para vocês, que a gente precisa equilibrar, né, dentro, né, da vermicomposteira, né, a relação que o vermicomposto, ele devolve para a terra 5 vezes mais nitrogênio, 2 vezes mais cálcio, 2,5 vezes mais magnésio, 7 vezes mais fósforo e 11 vezes mais potássio. Então, tem toda, né, essa relação da vermicompostagem. Aqui eu trouxe também para vocês, representando, né, uma estrutura que é mais uma questão pedagógica, né, para estudantes do 6º ou 9º ano, que é para eles montarem, né, e representarem, né, a estrutura interna, né, de uma minhoca. Aqui, então, né, o que é uma composteira, né? Como podemos construir em casa uma composteira? Até eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Essa composteira aqui eu construí na minha casa. São baldes de 25 litros, né, de margarina que a gente encontra em algumas panificadoras, né? Eles fazem doações, tem algumas panificadoras aqui da região, né, de Curitiba, que eles doam, né, acaba sendo, né, um resíduo, e a gente pode reaproveitar, dar uma vida útil maior, né, para esse resíduo, que são esses baldes, né, de 25 litros. Aí eu vou explicar para vocês aqui como que que é necessário para fazer, né, a composteira. Então, aqui, ó, são baldes, né, na verdade, né, 25 litros, 8 canos de 25 centímetros e uma torneira de jardim. Por que, né, esses canos aqui? Porque esses canos, eles facilitam mais a aeração. Então, as minhocas também, elas recebem mais ventilação, né? O composto não fica abafado e evita, né, que o composto, ele tenha mau cheiro também. E as minhocas, elas podem passear, né, de um compartimento para o outro com mais facilidade. Então, aqui, né, no primeiro balde digestor, né, com a tampa, né, vocês podem fazer aqui onde estão as flechinhas, alguns furos, né, o menor possível, em grande quantidade, para possibilitar a circulação de ar, né, porque a vermicompostagem para o processo de decomposição que tem, ela precisa ser aeróbia, né, por meio, né, da ventilação. Aqui no primeiro balde digestor, então, eu fiz um corte, né, no fundo, e aí esses orifícios aqui servem para ultrapassar, né, os canos de água, para poder facilitar mais, né, a aeração e a locomoção das minhocas, tá? Então, encaixa, né, os canos de forma que eles passem no fundo do balde da parte externa. Então, que esse procedimento facilita, né, o deslocamento das minhocas do ambiente para o outro, né? Foi o que eu acabei de dizer. No segundo balde, Márcia, tá cortando tua fala. Não, ainda tá cortando. Oi. Ai, que será? Agora melhorou, voltou. Melhorou? Eu mudei aqui de posição o computador às vezes. Daí se tiver Wi-Fi, às vezes fica um pouquinho ruim. Não, voltou. Agora, se você puder só repetir esse finalzinho. Ah, tá. Então, no segundo balde digestor, aqui também, nesse ambiente, né, a produção do vermicomposto também é conhecido como humus de minhoca. Então, sempre quando nós colocamos, né, o vermicomposto, né, a gente coloca os resíduos úmidos, a gente pode colocar os resíduos orgânicos tanto no primeiro balde quanto no segundo balde, né, que os 2 baldes são baldes digestores, tá? Né, que a gente sabe que os resíduos, né, são um ótimo adubo orgânico, rico em nutrientes, basicamente, né, a matéria orgânica, né, reciclada. E no terceiro balde é o balde, né, coletor de líquidos, porque todos os resíduos orgânicos, eles têm um teor, né, de líquido. Então,
o líquido produzido, né, o chorume, muitas vezes ele é chamado também como líquido percolado ou lixiviado, né? Ele pode ser retirado com a adaptação, né, de uma torneirinha aqui, vocês conseguem ver ali, tá até um pouco escuro, né, a imagem, mas tem uma torneirinha que ele serve também como repelente, né, de alguns insetos e parasitas que causam danos, né, para as plantas. Então pode ser retirado e ele pode ser diluído. Então, para cada proporção que é retirada ali desse líquido, né, desse chorume, a gente tem que adicionar 10 quantidades de água. Então, diluído bem para daí ser aplicado, né, nas plantinhas como repelente ou até mesmo, né, como nutriente também para as plantinhas, tá? E nós também podemos fazer uma mini composteira itinerante. Até aqui eu vou mostrar para vocês aqui com o balde. Eu tenho aqui, ó, esse balde aqui que é o que eu acabei de mostrar para vocês. Não necessita ser só com o cano, né? Pode fazer até com outros materiais. Eu utilizei aqui esses caninhos que são, não sei se vocês conseguem visualizar, bem aqui. Deixa eu posicionar melhor aqui a câmera. Tem uns caninhos que são algumas mangueirinhas, né, de chuveiro que já não eram mais utilizadas. E aí eu coloquei os caninhos aqui e aqui embaixo, ó, as minhocas elas conseguem passar com maior facilidade de um compartimento para o outro. E também a aeração facilita a aeração do composto também. Então, é muito importante, né, esse processo, né, dentro, né, do verme compostor. E aí deixa, né, a compostagem, né, facilita mais e acelera mais a decomposição da matéria orgânica dentro, né, desse verme compostor. Também eu posso fazer para iniciar, né, esse experimento e a observação, fazer com essas mini composteiras que elas podem se tornar itinerantes, né? Por exemplo, quem trabalha, né, com a educação, no caso, nesse perfil aqui eu trabalhei com as crianças para que elas pudessem levar para casa, né, para os seus pais para mostrar como que era todo esse processo, né, do tratamento dos resíduos orgânicos. Aí com estilete, né, corta, né, o fundo dos potes e tira o miolo de 2 tampas, né, no caso aqui que está na amostra. E daí no fundo, cortou o fundo com estilete também para esse mesmo objetivo, para aeração e para que as minhoquinhas também elas consigam se movimentar de um compartimento para o outro. Daí eu usei régua, né, para medir ali, para fazer direitinho o corte. E também furinhas, utilizei alguns pregos também para fazer furos, né, nas laterais desses potes para ventilar mais, né, também o composto. Né, o que é preciso saber antes de iniciar o processo, né, da vermicompostagem? Então, eu preciso saber um pouquinho desse equilíbrio, né, do carbono e do nitrogênio que eu falei para vocês. Para cada parte de carbono, de nitrogênio, que são os resíduos orgânicos frescos que eu coloco dentro da minha composteira, eu preciso colocar, então, a mesma quantidade de carbono para equilibrar, né? Então, tanto o carbono quanto o nitrogênio, eles são elementos químicos, né? Que eles são fontes de alimento para os micro-organismos decompositores. E então eles se alimentam de 25 a 30 partes do carbono para uma parte de hidrogênio, né? E isso se chama relação carbono-nitrogênio, tá? Cada resíduo produzido ele possui uma quantidade diferente de carbono e de nitrogênio. Em geral, os resíduos alimentares frescos são fontes de nitrogênio e as folhas secas, palhas, né, serragens, são fontes de carbono. Então, por exemplo, aqui na escola onde eu trabalho, nas 2 escolas, aliás, nós estamos fazendo um movimento de separação de alguns resíduos que nós temos na escola, principalmente, né, os resíduos as casquinhas de apontamentos de lápis. Nós estamos fazendo, então, uma campanha de arrecadar, né? Então, cada um dos estudantes, eles apontam os seus lápis, eles não jogam nas lixeirinhas, eles colocam nos coletores que nós fizemos de garrafas PETs, e aí
esse resíduo escolar ele está servindo para ser colocado, né, dentro das composteiras, para que a gente possa equilibrar, né, o nosso composto com os resíduos orgânicos, né, que eles mesmos descartam. Então, tem alguns resíduos orgânicos na escola, né, vem bastante frutas também para a escola, vem pães, e daí nós estamos fazendo todo esse processo, né, do gerenciamento dos resíduos escolares. E em casa também a gente pode iniciar, né, nosso tratamento dos resíduos com uma pequena parte, né, observação e depois ir aumentando passo a passo, né. Então, como iniciar o processo da vermicompostagem em casa, né, com a composteirinha ali. Então, a minhoca e o substrato. Então, de que forma que eu coloco, né? No primeiro momento, então, a gente coloca as minhocas no balde digestor, né, sobre o substrato, e a gente deixa em média de 5 centímetros em relação ao fundo do balde, e a gente espera, né, que as minhocas elas se acomodem, né, nesse ambiente. Depois que elas se acomodaram, né, no ambiente, eu posso ir colocando daí os resíduos, mas que tanto, né? Sempre a gente se pergunta qual que é a proporção desses resíduos orgânicos que eu tenho que colocar. Então, eu tenho que avaliar primeiro, né, o peso. Digamos que eu tenho dentro do meu vermicompostor, ou que eu separei ali o peso, né, de 250 minhocas adultas, né? Como que eu posso avaliar, né? Então, eu posso avaliar também colocando dentro de um pote, né? Usar um recipiente mais ou menos de 1 quilograma, um pote de sorvete vazio, né? Com a capacidade para pesar as minhocas, né? Equivalente, né? Ou posso usar uma balança, né? De precisão também, para mensurar o peso do recipiente, né? Então, esse recipiente, ele pesou equivalente a 50 gramas. Aí, as 250 minhocas, né? O peso de 169 gramas menos 50 gramas do recipiente. Eu estou trabalhando também a questão da lógica matemática, né? Então, eu tenho ali o peso de 119 gramas, e é para essas 119 gramas de minhoca que tanto de resíduos orgânicos, né, que eu devo colocar. Então, lembrando sempre, né, que uma minhoca, ela come a metade do seu peso, né? Então, eu tenho que colocar ali, no caso, 59,5 gramas, né, de resíduos para diariamente, né, que ela ingere a metade do seu próprio peso dos resíduos, e a cada 3 meses, esse número de minhocas, ela dobra. Então, eu preciso observar e continuar ali a minha observação sobre essa quantidade de minhoca que ela vai dobrar, né? Então, ela se reproduz rapidamente. Então, o substrato eu vou adicionando por dia e deve aumentar gradativamente, né? Esses resíduos orgânicos que eu vou colocando. Então, aqui eu falo um pouquinho, né, da reprodução das minhocas, né, que esses animais, esses anelídeos, eles são hermafroditas, né, ou seja, eles possuem os dois sexos, portanto, são capazes de fecundar e serem fecundados ao mesmo tempo. Gera entre 3 a 20 minhocas e pode ocorrer várias vezes ao ano, né? Cada minhoca, ela vive em média 4 anos. Em atenção à sua reprodução, então a gente deve monitorar, né, a quantidade de resíduos que são colocados semanalmente e adicionando gradativamente, e sempre observando, né, qual o resíduo que eu coloco, e sempre observando que os resíduos cítricos, eles não devem ser colocados. Mas há também alguns contextos, eu estive lendo em algumas literaturas, que os cítricos, eles podem ser picados, assim, em partes menores, né, picadinhos, e ficando pelo menos uns de 3 a 4 dias, né, ao ar livre, que ele perde o teor, né, da acidez, né, desses alimentos, e daí você pode colocar moderadamente, né, dentro da composteira para ser compostado. Tá? Aí eu tenho alguns cuidados também, né, que eu devo ter depois de ativar a minha composteira, sempre manter num local que a temperatura ambiente ele esteja entre 18 e 25 graus centígrados, né, sempre que possível retirar, né, o chorume com maior frequência da composteira, porque ela fica úmida, né, no inverno, a tendência é ficar úmida no inverno, e para evitar, né, o acúmulo de água dentro da composteira. Então, eu posso aumentar a quantidade de serragem ou de folhas secas para manter esses resíduos mais secos. Então, essa que é a ideia, né? Então, aqui também eu tenho algumas sugestões de alguns sites, né, com a temática da vermicompostagem. Também é muito bacana, esses alguns itens aqui,
algumas referências também. E aqui eu estou citando também algumas referências, né, que eu utilizei, né, para trazer todo esse contexto aqui para você. E aqui eu vou mostrar para vocês também, só voltando aqui um pouquinho, vou mostrar aqui para vocês uma composteirinha que eu fiz com os potes de sorvete. Então, aqui, tudo, né, pedagogicamente, falando um pouquinho mais sobre a escola, né? Então, nós fizemos também um reaproveitamento dos lápis que não são mais utilizáveis, que nós colocamos aqui no fundo da composteirinha. Então, geralmente, né, as crianças, elas, infelizmente, né, no mercado, nós não temos, né, materiais como nós tínhamos antigamente, que eles eram alguns materiais assim duráveis, né? Hoje em dia a gente compra, né, uma caixa de lápis de cor e a gente já, as crianças que reclamam bastante, apontam a ponta e logo quebra a ponta. Então daí esses lápis ou essas canetas também elas estavam indo, né, sendo descartadas, né, aleatoriamente. E agora nós estamos fazendo então também a coleta seletiva desses resíduos, né, escolares e reaproveitando, dando uma vida útil a mais, né, nesses resíduos escolares. Então, aqui essa composteirinha feita, né, com os potes de sorvetes e também no pote de gestor, né, né, com essas canetas que fazem, né, toda a questão, né, que as minhocas elas caminham, né, de um ambiente para o outro, facilitam, né, e nós estamos dando uma vida útil para esses materiais. Então, aqui tem o pote de gestor 1, o pote de gestor 2 e o potinho que é o coletor, né. Eu também tenho, se vocês, depois eu vou disponibilizar para vocês, mas se vocês quiserem fazer a tentativa de colocar os celulares de vocês aqui perto desse QR Code, nesse QR Code tem um blog que foi elaborado por um estudante meu da educação especial, e ele elaborou um blog, e nós fomos postando, é claro, com a minha orientação, várias questões. Né? Nesse blog também tem toda a orientação de como montar, assim, com mais detalhes, as composteiras, de como ativar a composteira, como manter a composteira. Então, tem toda a orientação, o passo a passo, para montar com vários tipos de resíduos também, com baldes, com galões de água, esses galões de água que eles têm uma vida útil, né, curta, e daí dando uma vida útil mais estendida, né, para esses resíduos, com uma composteira, montando com os galões de água, montando também com a questão né, dos baldes, né, de margarina, com potes de sorvete. Então, tem várias sugestões de como montar um vermicompostor, de como iniciar o processo de gerenciamento dos resíduos domiciliares nas suas casas. Alguém pode levantar a mão aí para ver se já conseguiu acionar, né, o QR Code e entrou no blog, por favor, só para eu ter uma ideia se conseguiram. Márcia, você Oi. vai usar ainda alguma coisa da apresentação? Que eu ia sugerir que você parasse a apresentação, que daí a tua imagem fica maior para visualizar, tá. que daí acho que fica mais... Já acabei de... Aqui. Acho que foi isso. Se vocês fixarem a dela, pessoal, parece grande, né? Pelo menos. Eu não sei se, talvez, eu não entendo muito tecnologia, mas se seria possível. Mas daí depois também eu posso disponibilizar. Ah, conseguiu acessar, que bom, Gabriel. Que joia. Então, gente, nesse blog ele tem toda a questão falando, né, sobre como ativar, como montar. Então, tem o passo a passo, o que é vermicompostagem, como iniciar, né? A Verônica também está falando que conseguiu. Ai, que ótimo, fico bem feliz. Então, tem toda essa orientação, né? E também eu vou disponibilizar também, o Tiago também falou que conseguiu, que joia, Tiago. Então, eu vou disponibilizar também, eu também criei um Instagram, que eu tenho também falando como monta, né, o vermicompostor, como também ativa, né, ele. Ah, Joana, joia, que bom que vocês conseguiram, então, gente. Então, gente, eu estou à disposição aqui para alguma pergunta, se alguém quiser colocar, né, alguma coisa, fazer alguma
sei lá, eu estou à disposição aqui de vocês. Acho que é um momento, né, que a gente pode compartilhar um pouquinho de toda essa questão, né, do gerenciamento dos resíduos, que é bem importante. Então, o Gabriel, acho que levantou a mão aqui. Gabriel, então... Eu não sei se você falou, eu não prestei atenção, mas qual que é o principal problema da gente colocar alimentos cítricos ou frutas cítricas na composteira? Então, geralmente as minhocas, elas têm uma sensibilidade maior por conta, né, desses resíduos que têm um teor de acidez. Elas não gostam, então elas fogem. E como elas estão, né, dentro desse verme compostor, então geralmente a gente já fez várias experiências, né, e a experiência que mais deu certo por exemplo, né, cascas de frutas cítricas, por exemplo, até a casca da maçã, que tem um pouquinho de acidez, assim, se você colocar, elas fogem. Então, elas não ficam mais dentro do verme compostor. Então, assim, queima o corpinho delas, né, o organismo delas, e elas fogem, elas chegam até a se suicidar, elas pulam do verme compostor. Então, por isso que é importante, né, evitar esses resíduos, né, com essa característica que são mais ácidos, né? Então, isso que é importante, né? Ter essa noção. Mas daí o que você pode fazer é picar bem picadinho e deixar uns 3 a 4 dias esses resíduos, né, assim, ao ar livre, que evita, né, que elas façam esse suicídio, né? Pulando do verme compostor. Elas saem mesmo, elas saem ali, para onde que elas tiverem a passagem, elas fogem. Mas se você cuidar direitinho, colocar os resíduos, né, orgânicos corretamente, por exemplo, a borra de café é uma ótima solução, por exemplo, quando vão viajar, mas daí eu fico um tempo fora, né, fico mais ou menos, né, 2 a 3 semanas fora de casa, daí como que eu vou manter minha composteira? É só colocar, né, a borra de café é um ótimo alimento, né, para as minhoquinhas e elas não morrem. Então, sempre quando for ativar e colocar os resíduos orgânicos, sempre lembrar que vocês podem cobrir, né, ficar alternando uma camada de resíduos orgânicos frescos para uma camada de resíduos, né, que são marrons, que a gente fala, né, que é a poda da árvore, né, ou então, por exemplo, aqui nas escolas a gente tem um acervo, assim, enorme, né, das casquinhas, né, de apontamentos de lápis. Então, a gente está fazendo essa alternância com esse tipo de resíduo. Aqui a Letícia, né, ela está falando que, deixa eu até abrir aqui, que a Letícia tem uma caixa de composteira grande, mas sem furinhos. De vez em quando, o meu pai mexemos para adubar as flores, mas eu tenho um problema com as minhocas, elas começam a morrer. Então, depende muito do composto, né? Que às vezes elas começam a morrer por conta da temperatura, também tem que verificar nessa questão. A temperatura onde que as minhocas estão dentro do verme composto, ou às vezes também porque não está equilibrado, né, o composto. Então, sempre eu preciso observar esse equilíbrio de compostos, né, ricos em nitrogênio e ricos em carbono. Então, eu preciso ver também os úmidos e secos. Então, sempre eu preciso observar ali na leira, né, que a gente chama, dentro desse composto, eu posso pegar, assim, eu tenho até em casa essas apazinhas que as crianças brincam na areia, sabe? E aí eu reviro um pouquinho ali a leira para estar observando ali o comportamento das minhocas. Então, geralmente, se elas estão acima, se elas estão na tampa do verme compostor, quer dizer, assim, que elas estão uma fuga, né? Elas estão fugindo de algo, ou o verme compostor está muito úmido, ou então está muito seco. Então, tem essas questões, né, que precisa observar. A Joana levantou a mão. Sim, Joana? Oi? Márcia, eu tenho o mesmo problema, né? Eu moro aqui em Curitiba e eu tenho aquela composteira comercial mesmo, são 3 caixotes de PVC, assim, né, em sequência. Sim, e eu vivo comprando minhoca e elas morrem. Também vou, então, me atentar um pouquinho mais ao que eu coloco ali, porque
né? Até questão de temperatura, aqui em Curitiba a minha fica na sacada, né? A sacada é um pouco fechada, mas de qualquer jeito acaba indo para a temperatura ambiente, né? Então eu tenho bastante dificuldade de manter as minhocas. O sol, né? O vento, o sol, então tudo isso é um fator, né? Agravante, né? Para elas, ou a fuga delas, né? Ou então elas morrem mesmo, porque assim, a altas e baixas temperaturas elas não suportam. Então a gente precisa sempre ficar monitorando, né? Observando, né? A quantidade de resíduos que são colocados diariamente, e também a questão, sempre é importante quando vocês forem colocar os resíduos, que se colocam os resíduos picados, porque quando está bem picadinho, acelera a decomposição, né, própria, né, desses resíduos. E aí evita que sejam atraídos alguns insetos, principalmente aquelas mosquinhas que são as drosófilas, né? Quando eu coloco muita casca de banana, né, também dentro da composteirinha, eu faço com que, né, essas mosquinhas elas apareçam, né? Então, por causa que a maioria das frutas, elas já vêm com alguns ovinhos, né? E aí elas acabam eclodindo ali, né, essas mosquinhas, e acabam, né, fazendo, né, deixando, né, até um mau cheiro, às vezes, ali, né, no composto. Mas sempre eu tenho que me atentar à quantidade de minhocas que eu tenho dentro né, ali da vermicomposteira, para a quantidade de resíduos. Então, se eu fizer esse equilíbrio, lembrando sempre, né, eu posso até fazer assim, por exemplo, assim, muitas pessoas até me perguntam assim, mas como que eu posso fazer? Eu tenho, né, esses 3 compartimentos, né, a caixa de gestor número 1 e a número 2. Como que eu faço para tirar o composto e para usar, né, o composto ali, o humus? Então, é só você colocar, de vez em você colocar na caixa número 1 os resíduos frescos, você só coloca no número 2, na caixa número 2. Aí, consequentemente, as minhocas elas vão migrar todas para a caixa número 2 atrás dos resíduos frescos. Aí, você pode ver que não vai ter nenhuma minhoquinha no compartimento número 1, e você pode utilizar daí o humus de minhoca para plantar, ou então para as plantinhas. Eu tenho uma amiga que ela gosta de colocar muito nas suas orquídeas. Então, aí ela fez essa experiência e falou, Márcia, como as minhocas são inteligentes mesmo. Eu não coloquei mais uma semana que eu deixei de colocar os resíduos frescos, né, no compartimento, no primeiro compartimento, só coloquei no número 2 e elas migraram todinhas. Eu até verifiquei se tinha alguma minhoca ali, não tinha nenhuma minhoca, porque elas migraram todas para esse resíduo fresco. Aí eu posso fazer essa reutilização. E sempre é importante que por exemplo, de tempos em tempos, de 3 em 3 meses, digamos assim, enquanto elas dobram, né, elas se reproduzem rapidamente, vocês podem estarem observando, né, e fazendo a contagem das minhocas também, e sempre fazendo essa manutenção que a gente fala, né, do vermicompostor, que é muito importante também. Não posso largar lá e deixar. Não, sempre eu preciso fazer essa manutenção, que é retirada, né, de toda a questão do humus, né, que elas já produziram ali, e recolocando e readequando, né, dentro, né, dessas 3 caixinhas, digamos assim, que a número 3 é do chorume, né? Então, eu readequo ali todas as questões que estão ali dentro, né? Reestruturando ali esse vermicompostor. Então, é esse detalhezinho também, tá todo lá no blog, né? Tá bem descrito lá no blog, que vocês podem também ver ali. A Letícia falou assim, entendeu? Obrigada. Obrigada você também, Letícia, por ter colocado aqui essa experiência tua na sua casa. Mas alguém gostaria de estar perguntando mais alguma coisinha? Acho que a gente também já está quase encerrando, né, o nosso tempo. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu vou cuidar mais da minha composteira. Então. Vou ficar mais atenta. Então, eu vou deixar aqui também o meu teu Instagram. Pode colocar ali que o pessoal... Vou colocar aqui.
tag também. Eu morei, Márcia, na Bélgica em 2015, e lá eles tinham um programa de coleta, era voluntário, né? Não era obrigatório que o morador participasse, mas eu, né, recebi o comunicado em casa e me voluntariei. Uma vez por semana a prefeitura passava e coletava, né, só os resíduos orgânicos. E quando se fazia inscrição, eram alguns bairros só, eu morei em Bruxelas, né, alguns bairros só que foram selecionados, e era, por exemplo, sexta de manhã, né, então entre 9 e meio-dia você colocava o seu saquinho lá, era um saco laranja na época. Quando eu fiz a inscrição no projeto, eles mandaram todo o material informativo do que podia, o que não podia, e eles mandavam os saquinhos, assim, para um ano, por exemplo. Então, um rolinho lá como era semanal, né, 20 sacos semanais. E daí era um projeto de compostagem da prefeitura mesmo. Puxa, que bacana, olha só que joia. Na Bélgica? Isso, em Bruxelas eu morei. Aqui no Brasil não vi ainda algo semelhante, né? Mas se a gente pensar o percentual de resíduos orgânicos que a gente gera diariamente, né? É verdade, Então, né? acho que é bem legal que as prefeituras também, né, começassem a pensar aí numa forma, mas, né, a gente sabe, lá os nossos alunos, eu sei que muitos fazem em casa, principalmente quem mora em casa, né? A gente não mora em prédio, por exemplo, lá no litoral é bem, né, a maioria mora em casa mesmo, né? Aqui em Curitiba, que a gente tem mais uma realidade de prédios, né? Então, assim, de forma, digamos, de maneira informal, né, o pessoal já pratica bastante a compostagem, né? Mas acho que se não temos mais dúvidas, né, eu agradeço em nome da comissão, né, da organização, dizer que o IFPR Campus Paranaguá também está aberto, aí se quiser no futuro outras participações, né, em março teremos a Semana Acadêmica de Meio Ambiente, então vou inclusive pedir seu contato lá para a Alessandra, de repente pode repetir a oficina, né, numa dessa até presencialmente, mais para frente, né. Ai, que bacana, obrigada. Né, Então, legal. eu agradeço bastante, até vou deixar aqui o título da minha tese, se vocês podem jogar lá no Google, que daí vocês podem também dar uma olhadinha. Então, eu fiz umas práticas de vermicompostagem e de educação ambiental em escolas de tempo integral. Então, foram 8 escolas da minha pesquisa, eu ofereci, né, para as 8 professoras as caixas de vermicompostagem, e elas fizeram experiências maravilhosas com os estudantes. Então, essas escolas, elas continuam fazendo essas práticas, fazendo esse gerenciamento dos resíduos, trabalhando, né, a questão da vermicompostagem, na questão das metodologias e aproximando também as questões curriculares, então, e de modo transversal, trabalhando, né, a ética, a cidadania, o meio ambiente. Então, assim, bem bacana essas práticas que as professoras me ajudaram a compor, né, o meu documento de tese, e eu fui muito feliz, assim, com essas professoras que contribuíram, assim, expressivamente nesse contexto, né, da educação ambiental pela vermicompostagem. Então, foi muito bacana esse movimento dentro das escolas, com os estudantes e com as famílias também, porque reverberou, né, uma ação não só dentro da escola, mas também com as famílias. Então, assim, as crianças entenderam o cuidado, né, que precisa do cuidado, porque uma composteira, ela é eternamente, né, um cuidado dentro de casa e dentro da sua vida. Então, não é só o consumir, né? Eu tenho que saber aonde descartar, como descartar, né, de forma correta, e isso é muito importante, né, dentro dos nossos dias. É uma temática, assim, de grande relevância, né, e de urgência, eu vejo, né, por esse lado. É urgente nós, como cidadãos, gerenciarmos os nossos resíduos orgânicos, sabendo que esses resíduos, que eles não são tratados e não são gerenciados, eles podem desenvolver, né, o gás metano, que é altamente poluente, 25 vezes mais poluente, né, que o gás carbônico. Então, eu sou muito agradecida, né, para vocês estarem aí me escutando, e muito agradecida pelo convite, e eu sou muito grata, né, por aproximar um pouquinho de vocês aí, como vocês podem estarem gerenciando de uma maneira, né, não cara, né, com os seus resíduos orgânicos, né, em casa. Então, começando um
potinho, se cada um de vocês aí nas suas casas, com esses potinhos de sorvetes, que eu acredito que todo mundo tem aí nas suas casas, iniciarem, né, o tratamento dos seus resíduos, esse pouquinho aqui, ele vai fazer a diferença, né, no meio ambiente. Então, fica aí a dica, né, para vocês, e eu espero, né, notícias e novidades aí de vocês, e qualquer coisa eu estou à disposição aqui no Instagram, ou então, né, eu vou deixar o meu e-mail também aqui para vocês, e qualquer tipo de situação, de dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês para responder. Ok, pessoal? Muito obrigada, valeu aí pela participação de vocês e tudo de bom. Obrigada, Márcia. E obrigado também aos alunos que participaram, né? Então, vou encerrar aqui e agradeço a todos pela participação.